Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de eu entrar no conteúdo proposto para esse vídeo, eu quero trazer um esclarecimento aqui, que essa camisa aqui que vocês estão vendo, ela é de um ministério de jovens da Igreja Batista do Estoril, tá? Porém, tudo que eu vou dizer aqui nesse vídeo é de total responsabilidade minha, tá? Não tem nada a ver com o ministério. Eu não estou aqui em nome do ministério, representando o ministério, nada disso. Essa é uma camisa que eu adquiri num evento que teve lá, tá? Então, não associem o conteúdo que eu vou falar aqui com a linha de pensamento do ministério, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Tudo que for falado aqui é de total responsabilidade minha, tá certo, gente? Pois bem, já tem um tempo que eu não gravo vídeos para poder colocar no canal. E eu não sei se eu já disse em outros vídeos, mas se eu tiver dito, eu quero reforçar aqui. O meu intuito com esses vídeos não é ser remunerado, ficar rico, se tornar um youtuber ou algo do tipo. Lógico que eu não serei hipócrita. Se um dia vir a recompensa financeira, ótimo, glória a Deus, irei usufruir sim. Mas não é a minha proposta aqui gravar vídeos para ficar rico ou para me tornar um youtuber ou para muito menos fazer disso uma profissão. Lembrando que, se porventura isso se tornar uma profissão, claro que eu irei usufruir, tá? Mas não é o meu objetivo. O objetivo em gravar esses vídeos é deixar registrado, né? Deixar gravado aquilo que eu penso, os meus pensamentos, aquilo que Deus ministra ao meu coração, pois gravar um vídeo e publicar na plataforma é mais barato do que publicar um livro. Eu tenho um livro escrito, mas fui procurar saber qual era o valor para publicá-lo e é um rim, né? Muito caro. Então, devido às condições, eu optei por gravar esses vídeos, pois sai mais em conta para mim, tá? E nesses últimos meses, eu posso dizer até anos, de 2022 para cá, no final de 2022 para cá, já se passaram aí quase 2 anos, eu tenho refletido muito acerca da minha vida, acerca dos meus anos de cristianismo, de caminhada cristã. E nesses últimos dias especificamente, Deus tem falado muito comigo acerca de como eu enxergo o cristianismo, como eu vejo Cristo, como eu vejo a igreja. E eu confesso para vocês que nesses últimos dias, nesses últimos meses, eu cheguei à conclusão que eu não era crente, que eu não era um cristão, que eu não era um seguidor de Jesus, mas sim que eu era um religioso. Eu era alguém que eu me preocupava com a religião, eu era alguém que eu me preocupava com a opinião das pessoas, era alguém que eu preocupava com a capa do livro, mas não dava muita importância para o conteúdo do livro. E eu vivi assim durante muitos anos da minha vida. Até que, nesse presente momento, eu não estou mais à frente de coisas que outrora eu estive. Eu não estou mais encabeçando trabalhos que um dia eu já encabecei. E hoje eu me encontro como um cristão comum, um ser comum, que prega, que ensina, mas não tem vínculos ministeriais em instituição nenhuma, exceto na minha condição de professor, pois agora há pouco eu estava dando aula no seminário, né? E esse ofício ainda continua. Mas os outros ofícios que eu já liderei, que eu já exerci, hoje eu não exerço mais. Não é porque eu desviei, larguei Jesus, abandonei a igreja, nada disso, tá? Mas é um tempo que eu entendo que está sendo necessário para mim chegar em algumas conclusões, que inclusive uma delas eu irei compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, como eu disse anteriormente, Deus tem falado muito comigo nesse tempo de anonimato, vamos usar assim essa expressão. E eu tenho observado que existem muitas pessoas que elas estão abandonando a igreja. Elas estão abandonando a comunhão com os irmãos, elas estão abandonando esse movimento religioso, evangélico. Elas estão abandonando o cristianismo.
Boa parte dessas pessoas que eu tenho observado, talvez você aí no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade, possa ter uma conclusão diferente da minha. Mas o que eu tenho observado é que muitas dessas pessoas, elas não estão abandonando Cristo. Elas estão abandonando a igreja, o templo, as quatro paredes. Elas estão abandonando o sistema religioso a qual elas pertenciam. Elas estão abandonando a congregação. Por mais que exista um mandamento bíblico em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixei-vos de congregar como costume de outros, é bem verdade que nós somos seres humanos. E uma vez que nós estamos insatisfeitos ou incomodados em algum lugar, é natural nós queremos nos retirarmos daquele lugar. E isso não é diferente com uma pessoa religiosa. Essa pessoa religiosa querer se afastar de um templo religioso não significa que essa pessoa está se afastando de Deus. Tá? Gente, presta atenção no que eu estou falando para ninguém deturpar a minha fala. Eu não estou desassociando Deus da igreja. Eu estou dizendo que não necessariamente alguém que se afasta da igreja por um motivo A, B ou C, significa que essa pessoa está se afastando de Deus. E eu vou apresentar aqui algumas argumentações que vão levar vocês à compreensão do que eu estou falando nesse vídeo, tá? Não estou aqui pregando que as pessoas têm que ser desigrejadas para elas servirem a Deus, não estou falando nada do tipo. Eu estou dizendo que eu estou reparando muitas pessoas que estão abandonando um ambiente religioso, tá? E na grande maioria das vezes essas pessoas estão se sentindo mais próximas de Deus, longe da igreja, do que dentro da igreja. E aqui eu quero começar a falar o porquê de eu ter observado isso e de eu estar compartilhando isso com vocês. Gente, a religião, você sabe um significado da palavra religião? A palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Então a proposta da religião, seja ela qual for, é sempre ligar o homem a uma divindade. No caso do cristianismo, a ideia de religião é religar o homem a Deus. E faz total sentido, pois nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus, né? De acordo com Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Então a religião, ela serve como uma porta para se encontrar o caminho que nos conduz até Deus. Então a religião, ela abre a porta de um caminho chamado Jesus, né? Porque de acordo com João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a religião, ela abre essa porta que dá de encontro a esse caminho, que é Jesus, e Jesus conduz o ser humano até Deus. Então, ou seja, de certa forma, a religião, ela cumpre o seu papel de religar o homem a Deus. Porém, nos últimos dias, nesses últimos tempos, nós estamos vendo que a religião, ela não está sendo capaz de indicar o caminho para as pessoas. A religião, ela não está sendo mais capaz de servir como uma porta para levar as pessoas ao encontro de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Já fiz outros vídeos tratando dessa temática. Mas a grande verdade é que nós estamos perdidos no nosso sistema religioso. A igreja hoje, ela já não é mais igual era antigamente. Boa parte dela, tá? Não estou generalizando, tá? Mas boa parte das reuniões, dos cultos, das eclesiologias já não são mais da forma que era anteriormente. A igreja, ela tem se perdido muito na sua espiritualidade, ela tem se perdido na moral, ela tem se perdido no testemunho e ela tem deixado de exercer a sua função, que é aproximar as pessoas de Cristo. Porque existem muitas coisas que permeiam o templo que não foram prescritas na Bíblia.
Existem muitas atividades que hoje fazem parte da igreja que não foram prescritas na Bíblia. E talvez essas atividades ou o excesso delas tem feito nós perdermos a essência real do que é ser igreja. O que é ser igreja? Você já parou para pensar nisso? O que é ser um cristão? O que Deus espera de você? A religião, ela tá tão perdida que quando você faz essa pergunta para alguém, o que Deus espera de você, alguém vai dizer que Deus espera que você more na igreja. Outra pessoa vai dizer que o que Deus espera de você é que você venda os seus bens e deposita aos pés do pastor, ou algo do tipo. Mas as pessoas, elas não param para meditar no que a Bíblia diz do que Deus espera de mim e de você. É interessante que Eclesiastes capítulo 12, Salomão, ele traz um resumo do que ele entendeu ser o resumo da vida. Salomão diz no capítulo 12, nos últimos versículos, que refletindo nisso, concluí que a vida é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Deus espera de mim e de você que nós tenhamos temor por Ele. E temor é reverência, é respeito. E a segunda coisa que Deus espera de nós é que nós obedecemos os seus mandamentos. E é aqui que a religião tem se perdido. E é por causa desse ponto em específico que muitas pessoas têm abandonado a igreja, que muitas pessoas têm abandonado a religião. É que na hora de obedecer os mandamentos, a igreja moderna, ela está escolhendo os mandamentos que ela quer obedecer. Mas ela não foca no cerne da raiz do que deve ser obedecido. Ela seleciona aquilo que convém obedecer e negligencia aquilo que ela não acha tão importante para obedecer. Deixa eu trazer isso na prática. Quando Jesus, lá no Novo Testamento, ele resume os mandamentos, o que ele diz? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se Deus quer que você obedeça alguma coisa, pode ter certeza que as coisas principais são essas. Mas o que a igreja escolhe obedecer hoje? Ela escolhe obedecer, por exemplo, o lado financeiro. Você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, porque se você não for nada dessas coisas, você está desobedecendo a palavra de Deus. Mas é muito difícil você ver essas mesmas pessoas que levantam esse tipo de obediência na igreja. É muito difícil você ver essas mesmas pessoas levantando a questão que nós estamos desobedecendo a palavra de Deus quando nós não amamos a Deus em primeiro lugar e quando nós não amamos os nossos irmãos como a nós mesmos. Qual foi a última vez que você recebeu a visita do seu pastor? Qual foi a última vez que você recebeu um telefonema do seu líder de célula? Qual foi a última vez que um diácono visitou algum membro da sua igreja local? Isso não faz parte do amor? Em 1 João capítulo 3, versículo 18, João não diz que não devemos amar somente de palavras, mas devemos amar com um amor que é visto por meio de ações? Aonde estão as ações que comprovam o amor na igreja? Na grande maioria das vezes, lógico que eu não estou generalizando, mas na grande maioria das vezes, boa parte das igrejas, dos templos, só querem o seu dinheiro, só querem o meu dinheiro. Não querem nos pastorear, não querem cuidar da gente, não querem cuidar dos nossos sentimentos, não querem nos discipular, mas só querem viver uma vida de luxo baseada nos nossos recursos. Só querem usufruir dos seus descansos se baseando nos nossos serviços voluntários, nos nossos trabalhos voluntários. Vou dizer pela terceira vez, eu não estou generalizando, tá? Existe muita igreja séria por aí. Mas a grande maioria é essa.
E isso tem levado as pessoas a perderem a esperança com Jesus. Porque muitos pastores querem você lá como um número. Muitos líderes querem somente o seu serviço. Só querem o que você pode fazer pelo tempo. Mas não querem você quanto a ser humano. Um ser humano racional, um ser humano que tem necessidades, um ser humano que tem desejos. Muitas vezes querem a sua mão de obra, mas não querem você por completo. E não existe sentimento mais frustrante do que o sentimento de ser usado por alguém. Uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser usado por alguém. E a manipulação dentro da igreja, da grande maioria delas, é muito grande. Porque as pessoas manipulam você a ponto de levar você a ser enganado e você ser enganado achando que você está fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas perderam casamento por não ter tempo de qualidade com a família? Porque alguém falou que a vontade de Deus era que você ficasse na igreja de segunda a segunda, liderando célula, fazendo serviço voluntário, lavando banheiro, servindo na igreja, servindo no culto, e negligenciando o seu papel como esposa, como marido dentro de casa. Quantas pessoas não perderam o casamento por causa disso? Quantas pessoas não perderam o emprego porque falaram com você que você não poderia faltar no culto? Porque primeiro é Deus, depois trabalho. Aí o que a pessoa faz? A pessoa deixa de trabalhar para estar no culto, e na hora que ela precisa de uma cesta básica, é um arrodeio danado para alguém arrumar uma cesta básica e der essa pessoa. E jogam a culpa em Deus ainda. E usa, né, aquele famoso texto que um justo nunca iria mendigar o pão. Mas a Bíblia também diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, que aquele que não trabalha não coma. E aí, como é que faz? Ou eu trabalho, ou eu congrego. Eu não estou dizendo que você não deve ir na igreja de jeito nenhum, tá? Que aí também você está errando. Eu estou dizendo que há tempo para todas as coisas. Se você é alguém que você tem uma flexibilidade de trabalho maior, você pode estar sim presente nas atividades da igreja com mais frequência, não tem problema nenhum. Mas se tiver que escolher entre estar na igreja todos os dias e trabalhar, se você não vive da obra, você precisa escolher trabalhar. Se você precisar escolher entre cuidar da sua esposa, do seu esposo e estar num culto, você precisa cuidar do seu esposo e da sua esposa. Porque o maior ministério e o primeiro ministério é a família da gente. Nós nunca devemos deixar de ser sacerdote em casa para ser sacerdote na igreja. É por isso que nós vemos muitas pessoas que são um anjo na igreja, mas um demônio dentro de casa. Porque elas não entendem que o primeiro sacerdócio precisa começar dentro de casa, para depois nós começarmos na igreja. Mas sabe aonde a igreja erra? No seu excesso de atividade. É atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E se você não vai, por um desses motivos que eu selecionei aqui, você é rebelde, você não está fazendo a vontade de Deus, você está trocando o mundo por Deus, você está amando sua esposa mais do que a Deus, você está amando seu filho mais do que a Deus. Aí eles fazem você ficar numa saia justa. Desculpa o termo, tá bem chulo. E a pessoa, por falta de amadurecimento espiritual e por falta de conhecer as escrituras, acaba cedendo essa pressão e largando o sacerdócio dentro de casa para ficar por conta de igreja. Aí na hora que o divórcio vem, a mesma igreja que fez você largar a família por conta dela, é a mesma igreja que fala que você falhou em ser marido e ser esposa. Aí vem a frustração, o que a pessoa faz? A pessoa abandona a igreja. A pessoa desacredita da igreja. Sabe por quê? Porque ela foi enganada. Então deixa eu te dizer algo, meu irmão. Volto a repetir nesse vídeo, meu objetivo não é desigrejar você, mas é dizer para você que Deus é maior do que religião. Deus é maior do que ministério. Deus, ele é mais importante do que o seu serviço. Tá? Eu quero dizer para você que a sua família, ela é mais importante do que o ministério que você faz parte. A sua família, ela é mais importante do que o ministério que você serve. Tá?
Deus é mais importante do que a religião. Até mesmo porque, vamos tratar as coisas do jeito que tem que ser tratado? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 26, o seguinte: se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Quer saber se você é alguém religioso ou não? Leia isso aqui e analise se você pratica isso aqui. Qual foi a última vez que você cuidou de alguém que tinha uma necessidade financeira? Qual foi a última vez que você cuidou de alguém que tinha uma necessidade emocional? Qual que foi a última vez que você se preocupou com a necessidade das outras pessoas? Porque essa é a verdadeira religião, meu irmão. Se você não fez nada disso, você está errado, está sendo hipócrita. Você está sendo alguém frequentador de igreja. E o fato de você negligenciar essas coisas aqui e achar que a sua frequência diária na igreja está fazendo as pessoas se aproximarem de Cristo, eu quero te trazer uma péssima notícia hoje. Você está afastando as pessoas de Jesus. E eu confesso para você que eu já afastei muita gente de Cristo por causa do meu ativismo religioso. Eu já defendi mais a congregação do que as escrituras. Eu já defendi mais o movimento religioso do que a Bíblia. Hoje, com 29 anos, depois de ter passado poucas e boas dentro do movimento religioso, eu cheguei à conclusão que Deus está acima da igreja e acima da religião. Volto a dizer, nem sei quantas vezes eu já disse isso. Eu não estou falando que eu estou desacreditado com a igreja, eu não estou falando para você abandonar a igreja, eu estou dizendo para você ser crente. Porque senão você se torna alguém religioso. E vale a pena a gente ressaltar aqui que quem crucificou Jesus não foi o ímpio, foi a religião. Foi os religiosos. Quem se preocupou com a crucificação de Jesus, quem gritou no pátio de Pôncio Pilatos, crucificam, crucificam, não foram os romanos, foram os religiosos. Foram os fariseus, saduceus, pessoas que zelavam pela religião, mas não se relacionavam com o Deus da religião. Cuidado para você não ser um ativista religioso, assim como eu já fui. Hoje a minha maior preocupação é ser marido. E olha que eu estou longe de ser o que eu gostaria de ser. Mas a minha preocupação é ser marido, é ser pai. Hoje eu não sirvo a igreja se eu não consigo servir a minha casa. Hoje, se eu receber um convite para pregar, ou se eu tiver que assumir uma responsabilidade na igreja, eu assumo. Mas se antes eu tiver tempo de qualidade com a minha família, que se eu tiver que abandonar a minha família, o tempo de qualidade com a minha família, para servir a igreja, eu não faço isso. Sabe por quê? Porque em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são as cartas pastorais, Paulo diz no capítulo 3, agora eu não me recordo se é de 1 Timóteo ou 2 Timóteo, mas eu sei que está em uma dessas duas cartas, no capítulo 3, que uma das qualificações que um bispo deve ter é alguém que governe bem a sua casa. E pergunta, como que você pode governar bem a sua casa se você não para dentro dela? Como que você pode ser um bom marido se você não tem tempo com a sua mulher? Como que você pode ser um bom pai se você não tem tempo com seus filhos? Como você pode ser um bom filho se você não tem tempo com seus pais? Você que não tem os seus pais e mães próximo de você, qual foi a última vez que você visitou eles? O mundo, ele está observando isso. O mundo está observando a forma que você trata o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. O mundo observa a forma que você administra o seu tempo.
E às vezes você, em um ativismo religioso, você acha que você está fazendo a vontade de Deus e está atraindo pessoas para Cristo, mas na verdade você está afastando. Porque o que as pessoas estão de saco cheio é da hipocrisia que boa parte da igreja moderna está tendo ultimamente. Se mata pela denominação, mas não se morre pela causa de Cristo. O camarada entra numa bala para defender a placa da igreja dele, mas não entra numa bala para defender a esposa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós, a igreja, ela é a noiva. Mas eu quero dizer algo para você. Essa noiva, ela tem dono, tá? O dono dessa noiva é Cristo. Cristo é o noivo. Quem vai casar com a igreja é Cristo. Não é eu e nem você que devemos casar com ela. Cuidado para você não ter se apaixonado pela noiva dos outros. Cuidado para você não estar cometendo um adultério no seu coração com uma noiva que não é sua. A igreja é importante? Sim. O ministério é importante? Sim. Fazer as coisas para Deus dentro de um ambiente religioso é importante? Sim. Mas não é o principal da vida do ser humano. Não queira assumir responsabilidades numa noiva que não é sua. A noiva não é sua. A nossa obrigação é preparar a noiva para Cristo, que é o noivo, se casar com ela. Não é eu e você que vamos casar com a igreja. É Cristo que vai casar com ela. Talvez você está perdendo tudo por ter se apaixonado pelo lado errado. Você não tem que se apaixonar pela noiva. Você tem que se apaixonar pelo noivo. Porque por mais que nós, ministros, temos a obrigação de preparar a noiva, nós também somos noiva. E nós devemos, além da função de preparador de noiva, nós devemos nos comportar também como noiva, entendendo que é Ele que vai casar conosco, e não somos nós que vamos casar com a noiva dele. Cuidado para você não ser pedra de tropeço para a vida das pessoas. E agora eu quero direcionar a palavra para você que está frustrado com a igreja, que está frustrado com a religião. Não é o fim, meu irmão. Não generaliza. Tem muita gente ruim, muita igreja ruim, mas ainda tem muitos pastores, muitas igrejas que estão se esforçando para fazer o certo. Não fique do jeito que você está. Procure um lugar para você congregar, procure um lugar para você se estabelecer. Não um lugar perfeito, porque não existe. E mesmo se existir, com a sua chegada lá, vai se tornar um lugar imperfeito. Porque você é imperfeito, eu sou imperfeito. A minha oração hoje é que eu venha ser aquilo que eu cobro nas pessoas que elas devam ser. Hoje eu quero ser um irmão mais velho. Eu quero ser alguém que aproxima as pessoas de Jesus. E na hora que eu encontrar um lugar que tem o meu perfil, eu quero ser útil dentro desse lugar. E quero que as pessoas sejam úteis para mim, para que juntos nós possamos nos encontrar com Jesus no dia do arrebatamento. Se frustrou numa igreja, se frustrou no ministério, se recomponha, trabalhe os pontos negativos na sua vida que precisam ser trabalhados e procure um outro lugar. Eu vivo assim. E eu quero te dizer para você, um momento você vai encontrar um lugar para você se estabelecer. Atualmente eu faço parte de um ministério, eu faço parte de uma congregação, mas não significa que eu vou morrer nela. O mandamento é para nós não deixarmos de congregar. Mas aonde você vai congregar ou não, depende de você e da sua escolha. Há quem defenda que Deus direciona, que Deus manda, aí é um assunto seu e Deus. Se com você funciona assim, Deus te mostra onde é que você vai congregar, tudo bem. Comigo não funcionou até hoje. Geralmente os lugares que eu congrego são escolhas minhas. Tá? Não tem problema nenhum. Mas independente se você escolhe ou se você está esperando o direcionamento de Deus, faça um ou faça outro. Mas não fique achando que tudo está perdido, porque não está. E lembre-se, quando você se estabelecer novamente numa igreja,
ou se você já está estabelecido em uma, lembre-se que a sua função é cuidar da noiva e não se apaixonar por ela, porque ela tem dono. Lembre-se, nunca sacrifiquem a sua família por causa de ministério. E não adianta pegar aquela passagem de Jesus que aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não adianta misturar isso não, porque aquele contexto não tem nada a ver com o ministério não, tá? Aquilo está falando no preço de seguir Jesus. É o custo do discipulado, não é custo de ministério não, tá? Custo, melhor dizendo, tá? Não é custo de ministério não. Porque se um dos requisitos para fazer parte do ministério é governar bem a sua casa, como é que você está vindo falar comigo que se você amar sua esposa ou amar fulano, dedicar tempo a elas, você está amando eles mais do que a Jesus? Não confunde uma coisa com a outra, não tem nada a ver um trem com o outro. Tá? Mas ame o Deus da religião. Porque eu garanto para você que é bem melhor você amar o Deus da religião do que amar a religião sem Deus. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.